aí, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva agora, ative o sininho para receber as notificações e deixa o seu like ao final desse vídeo se fizer sentido para você. Hoje, segunda-feira, normalmente segunda-feira é sempre um dia mais chatinho, mas hoje o período da manhã deu excelentes oportunidades. Eu fiz apenas 2 operações, mas 2 operações extremamente assertivas e muito boas, então eu saí com a minha meta do dia, apesar de segunda e apesar da tarde ter ficado morto mini índice, sem liquidez, chatinho, mas quem conseguiu operar no período da manhã, a maioria eu acredito que tenha dado bom. Então vamos lá para as primeiras observações que eu tenho para fazer do dia de hoje. O mercado abriu com gap de baixa, já cruzando, teoricamente, já descendo com as médias, trabalhando abaixo das médias, então não teve esse cruzamento. Eu não faço entrada nos primeiros minutos. Algumas pessoas até me questionaram se era viável fazer uma entrada nesse ponto aqui. Eu não fiz. Deixa eu até marcar aqui. Nesse box aqui, que me questionaram se era viável fazer uma entrada, já que ele veio de uma queda, buscou a média e continuou caindo. Eu não fiz essa entrada, primeiro, porque eram os primeiros minutos do dia, eu gosto de observar o que está acontecendo, e a minha opinião foi que a queda, além de abrir já com gap de queda, ele ainda caiu mais. Eu não me sinto confortável em fazer uma entrada de pullback com o movimento já tendo caído tanto e ser o primeiro movimento de pullback. Por quê? Porque eu não sei se esse movimento de queda vai se manter. Então, eu normalmente só entro em operações de pullback depois que, após o cruzamento, já tenha feito pelo menos 2 tentativas de retorno à média para continuar o movimento. Não foi o caso, era o primeiro movimento. Eu não me sinto confortável porque para mim a tendência de queda ainda não está clara. Aí depois disso, teve o cruzamento de alta, aquela máxima de sempre. Depois de um movimento forte, no primeiro cruzamento eu não entro, eu espero para ver o que vai acontecer. E o que aconteceu foi uma lateralização. Até teve uma seguidora que me questionou como que eu faço para analisar, por que eu não entrei, né, nos cruzamentos anteriores ao que eu postei a minha operação. Então, o primeiro cruzamento foi esse, eu não entrei nele por quê? Porque vejo um movimento forte de queda, eu espero para ver o que o mercado vai fazer antes de fazer a minha entrada. E o que o mercado fez? Andou quase nada, voltou e ficou lateral. As médias não se afastaram, elas não se distanciaram, não tinha porquê eu pensar na possibilidade de fazer uma entrada, por exemplo, nessa nova tentativa de cruzamento aqui. Claro, quem entrou, eu acredito que nem tenha sido estopado. Vamos lá, aqui não cruzou, agora que desceu e subiu que ela fez o cruzamento, então ela cruzou aqui. Andou 145 ou 150 pontos, não teria estopado, nosso stop é de 160 pontos para o operacional. Aí andou 90 pontos, voltou, blá, blá, mas não teria estopado e teria pago o gain. Então, mesmo quem entrou neste cruzamento aqui, não foi estopado, tomou um calorzinho no período da lateralização, que durou uns 30 minutos mais ou menos, e depois teria pago o gain. Estava perto do pivô, mas tinha mais de 200 pontos, então aqui estava tranquilo até, né, para buscar pelo menos um alvo mínimo ou fazer uma parcial antes do pivô, alguma coisa nesse sentido. Mas quem entrou nesse cruzamento, apesar da chatice, da lateralização, ele pagou ao final e não teria estopado ninguém que não tenha mexido no stop. Então, esse foi o primeiro cruzamento do dia e teria pago para quem entrou, eu não entrei por essa razão. Logo na sequência teve esse cruzamento de baixa, eu não entro porque o estocástico está no meio do caminho, não me indica que era uma boa operação, porque é o que eu falo para vocês, eu busco preferencialmente os cruzamentos de extremidade, que são os que eu sei que vão andar mais, e são os que eu sei que a tendência é de andar.
Esses de meio de caminho do estocástico, normalmente ele anda pouco. Então, eu preferi, como ainda era o meu primeiro trade, eu preferi não fazer a minha entrada nesse cruzamento, porque de fato eu não coloquei fé que ele fosse andar muito, já que o estocástico já estava bem aqui embaixo e estava vindo também desse movimento bem fraquinho aqui. Então, de verdade, para mim, ele estava em consolidação ainda. Eu preferi ficar de fora até ver para que lado ele iria andar. Na sequência, fez esse novo cruzamento aqui, agora cruzamento de alta. Ele estava a 200 pontos do pivô, então para mim já fica algo mais arriscado. É o que eu falo, com essa distância, quem faz parcial, ok, faz uma parcial com 100 pontos, protege, já sabe que não vai tomar stop e deixa correr para ver onde ele vai. Quem entrou, ele pagou mais de 200 pontos, o máximo ali foram 300 pontos, eu não entrei, porque além do pivô estar perto, o estocástico no meio do caminho, ele ainda estava nesse mesmo movimento aqui, eu preferi ficar de fora. Preferi não entrar nesse trade. Aí vocês vão me perguntar, tá bom, mas então por que nesse aqui você entrou se tinha VWAP no caminho? Eu já vou explicar para vocês. Primeiro, que o pivô estava acima, média de 200 estava acima, então para fazer uma venda eu me sentia mais confortável. E o estocástico me dando condições, me mostrando que era uma entrada de extremidade, então eu me sinto mais confortável porque eu gosto de trades mais longos. Então eu fiz a minha entrada nesse aqui. Poxa, Gi, mas e a VWAP? Você não ficou com medo dela? Medo não, digamos que respeito. Por essa razão, eu fiz a entrada e já fiz uma parcial. Logo que eu entrei, uma parcial curtinha, para tipo, agora o meu stop tá um pouquinho mais distante, me sinto mais confortável e agora eu deixo o trade andar. E aí eu peguei o resto da queda com 2 contratinhos e peguei 545 pontos já na operação completa. Depois disso, ele ficou novamente lateralizado. Aí vocês me perguntam novamente, poxa, mas como você identifica que ele ficou lateral? Eu sempre repito para vocês, existem várias formas de identificar, mas a forma mais simples para o iniciante, principalmente, identificar é o número de box, é o que eu falo sempre para vocês. O índice, ele faz movimentos de 400, 500 pontos em cada direção antes de ter uma tentativa de reversão. Esse é um movimento natural do mini índice, é meio que, não um padrão, mas é a forma natural que ele se movimenta e que no Renko a gente consegue enxergar isso de forma muito clara. A partir do momento que ele começa a fazer martelos com intervalo de box curtos, me indica que ele está ficando lateral, iniciando uma consolidação, enfim. Ele vinha da queda, ele fez aqui um martelo de reversão, andou um box, abriu o próximo, já reverteu, fez um novo martelo. Não teve força para cair, fez um martelo de alta, andou 2 box, fez um novo martelo de baixa. Então aqui, ó, é 2 box para cima, 3 para baixo, 2 tá lateral. Isso me basta. A partir do momento que eu olho esse movimento aqui, eu já vejo que ele não tá com força para continuar a tendência. Mas nesse, deixa eu marcar aqui, ainda nesse martelo aqui, ele me gera uma dúvida. Por quê? Bom, ele não teve força para subir e vai continuar a queda. Então, eu continuo observando. Só que o que ele faz? Faz mais um martelo de alta, box de alta, box de alta. E logo na sequência, um martelo de baixa. Então, aqui não teve cruzamento. Então, não tinha como ninguém entrar no cruzamento e falar, fui estopado na lateralização. Ele já mostrou que a lateralização aqui não tem por que entrar nesse lugar. Por essa razão, também, quando ele fez esse cruzamento, eu não entrei porque eu não sei se a lateralização está acabando. E aí eu tinha VWAP, média de 200, pivô, tudo no caminho. Mas, de certa forma, estavam distantes. Mas eu preferi não entrar. Tinha acabado de fazer um trade muito bom, não quis me expor de forma desnecessária. Então, o que eu fiz? Qual foi a minha análise? Eu vou esperar um retorno à média para analisar se é viável fazer uma nova entrada na compra, lá em cima. Mas ele não fez porque ele subiu direto e reto. Então ele subiu, ele até buscou a média de 9, mas as médias ficaram convergentes aqui, o movimento inteirinho, sem nem ameaçar um pullback. Então não tinha por que eu entrar, perdi toda essa subida maravilhosa, mas eu prefiro operar dessa forma,
mais tranquilidade, já tinha feito um trade muito bom, não tenho por que ficar desesperada fazendo a entrada. Já essa operação é uma operação um pouco mais, como eu posso dizer, mais delicada para vocês entenderem. Teve um movimento forte de alta. Eu sempre falo que eu não entro na primeira tentativa, porém, o que eu quis? Eu falei, bom, fez um movimento alto, eu quero fazer uma nova operação, acredito que esse preço vai reverter porque o preço esticou demais, tinha um suporte, eu não costumo olhar suporte e resistência para determinar se eu entro ou não numa operação, mas para saber se já estava chegando numa exaustão sim. Então, eu quis entrar na venda nessa operação. Então, o que eu fiz para entrar de forma mais segura? Eu entrei no cruzamento com um contrato só para ver como ia ser o movimento, porque se eu estopasse, eu já tinha feito 545 pontos com 2 contratos, quer dizer, o resultado final, então deu mais de 1.000 pontos aquela operação anterior. Então, eu falei, eu vou entrar com um contrato só. Se eu perder, eu vou perder 160 pontos, tá super tranquilo, eu vou estar super positiva ainda. Então, eu fiz a minha entrada, sabendo que poderia voltar, né? Porque ele até fez esse movimentinho, mas não chegou a cruzar a média, subiu, voltou, e aí eu fiz a minha entrada no cruzamento. Mas ele já andou, já teria pago muito bem, só que mesmo assim eu me mantive na operação, eu não saí, eu deixei a minha proteção, né? E quando ele fez essa reversão aqui, eu entrei com mais contratos para potencializar o meu ganho e peguei essa queda, mesmo tendo pivô aqui, como eu já estava com ganho, eu estava tranquila porque mesmo que eu entrasse e voltasse, eu deixei a minha proteção no 0 a 0. Então, mesmo com os contratos adicionais que eu entrei aqui, o máximo que eu ia sair era pagando os custos, então ele andou e me pagou aí mais 500 pontos e eu encerrei meu dia, não porque eu quis, mas porque não deram mais oportunidades, na minha opinião. Ele até chegou a fazer esse cruzamento, mas esse cruzamento eu não quis entrar, porque normalmente quando eu faço uma operação muito boa, dificilmente eu entro já na sequência. Às vezes até acontece, mas é muito difícil. Porque eu fiquei envolvida bastante tempo naquele trade, então eu sempre acho que é bom parar, tomar uma água, dar uma analisada, e não cruzou, vai, cruzou de novo, vai. Então eu não costumo fazer assim. Então teve aquele cruzamento, aqui, quando saiu o meu gain, eu vi que já estava fazendo um movimento, não optei por não entrar, não tinha nada que impedisse, para ser bem honesta, porque o estocástico não estava lindo, maravilhoso, mas estava dando condições, veio up, média, tudo abaixo, então ele poderia fazer o movimento naturalmente, mas eu preferi não entrar para dar um tempinho, ver o que ia acontecer, e na verdade ele não andou, e daí para frente foi o dia inteirinho no mesmo lugar, ele simplesmente não fez nada. Quem entrou nesse cruzamento aqui foi estopado. Nesse cruzamento de baixa, quem entrou não foi estopado, pagou o gain, né, para quem resolveu entrar, e depois disso não teve mais cruzamento. Agora, no finalzinho do dia, ameaçou, mas já quase no final do pregão, ele ameaçou fazer esse cruzamento, e mesmo assim ele ficou quase 1 hora nesse mesmo movimento aqui. Então, hoje foi isso, foi bem tranquilo. Então, lá entre as dicas que eu gosto de dar para vocês sei que muitas pessoas têm um horário muito limitado para operar, mas não adianta você ter pouco tempo e fazer qualquer entrada. Tem que analisar as melhores entradas, é claro. Entender essa dinâmica vem com o tempo, conforme você vai fazendo o operacional, isso vai ficando mais claro, vai ficando mais assertivo. Então, só com o tempo mesmo que você vai conseguir enxergar isso de forma mais clara, quais são as entradas melhores ou não. E eu tento fazer essas coisas que eu falo para vocês. Depois de um movimento forte, eu não entro na primeira reversão. Quando eu faço um trade longo, um gain muito bom, dificilmente eu entro no próximo cruzamento. Se ele acontecer logo na sequência, claro. Ficou lateral um tempo, depois fiz algum movimento maior, eu posso até entrar. Mas normalmente eu não faço isso porque eu gosto de, sabe, pra gente não jogar uma carga emocional grande demais. Porque por mais que você esteja numa operação ganhadora, não é o meu caso hoje mais. Mas muitas pessoas ficam muito ansiosas, mesmo quando a operação está indo a favor, porque fica naquela expectativa. Eu realizo, eu deixo andar mais, já tá bom de ponto, não tá. Então gera uma ansiedade, sempre tem uma carga emocional maior.
Então acho que é legal dar uma respirada depois, parar, levantar um pouquinho, falar não, deixa, né, dar uma acalmada nos ânimos antes de fazer uma nova operação, porque como dizem, né, trader vive menos. Com relação ao dólar, hoje eu não fiz nada e eu fiz as minhas operações em ações, que eu costumo fazer sempre, e hoje eu postei uma porque, como ela já estava andando bastante, não é sempre que eu consigo pegar um trade que anda muito, então normalmente eu nem gravo as minhas operações de ações, mas hoje, como eu já estava andando bastante, eu resolvi começar a gravar, achei até que não ia dar certo, mas deu certo a gravação, pegou bonitinho, então é o mesmo operacional. Então eu peguei esse cruzamento da Petrobras, consegui pegar essa subida todinha dela, deu mais de 1%, até coloquei que foi 1,5%, mas depois que eu vi que foi 1,60%, eu busco um alvo mínimo de 0,5% por ativo, porque é um número que eu acho interessante buscar pelo menos 0,5%. E hoje a Petrobras conseguiu me pagar mais de 1,5%. Ela teria dado até outras possibilidades de entrada, mas entradas mais curtas, que são as mais tradicionais, vamos dizer assim. No dia a dia é muito mais fácil fazer esses trades menores que trades longos, igual eu fiz hoje, mas só consegue fazer quem está na operação. Ó, ela já tinha dado uma possibilidade de compra aqui, que teria dado 0,7, mais ou menos, dependendo de onde saiu na reversão, daria o meio, que eu falo que é o mínimo por operação, que é interessante. Aí nesse cruzamento aqui, 0,48, esse que eu peguei aqui andou bastante, e depois ele ficou lateral. Aí depois, ó, ficou totalmente lateral, aí, lógico, aí entrar em cruzamento aqui é a mesma coisa de futuro, você pedir para ser estopado. Começou a fazer movimentos curtos, né, aí é ficar de fora, ele tá no mesmo range aqui, ó, trabalhando, ó, praticamente fundos e topos na mesma altura, no mesmo tamanho, então ficou lateral e quase não andou mais no final do dia, então eu peguei o melhor trade aí em Petrobras hoje. Então hoje foi isso, eu espero que vocês tenham feito boas operações, qualquer dúvida eu estou à disposição, deixem o like aí no vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.